Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes, no capítulo 3. Se nada te impede de ficar de pé, fique de pé, por favor. É muito importante que a gente tenha esse colocar do nosso coração na presença de Deus, meus irmãos. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus, nós começamos o culto dizendo isso, Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, um coração que se curva. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida nessa noite, eu creio. Você crê? Então diga comigo, eu creio. Irmão, a palavra que eu trago nessa noite é uma palavra muito reta e direta. Em geral a gente lê o livro dos Juízes e se lembra sempre de alguns juízes. Quem vai se esquecer do poderoso Sansão, o homem dos cabelos longos, das 7 tranças, que ninguém poderia segurá-lo? Quem vai esquecer de Gideão, aquele que estava lá, malhando trigo no lagar, e Deus o levanta para, salvar ali a nação de Israel? Quem vai esquecer de Jefité, filho de uma prostituta, desprezado, se juntou a pessoas que, não queriam nada com a vida, mas Deus usou poderosamente para salvar a nação? Quem vai esquecer da Débora, aquela mulher, já idosa, debaixo da palmeira, que era uma profetisa e que era uma juíza e que levou Israel à vitória naquele grande, aquela grande batalha, onde Baraque estava à frente, onde Deus enviou a chuva, o ribeiro de Quizon subiu e inundou tudo, os carros ali, daquele terrível chamado Jabim, os carros dele de ferro, as rodas se agarraram na lama e eles não conseguiram vencer. Mas hoje eu quero falar de um que não é notado. Às vezes você está aqui nessa noite dizendo, eu também não sou notado. Eu quero falar de um que é o primeiro juiz que a Bíblia apresenta. Logo depois da morte de Josué, ele aparece. O nome dele, Otiniel. Diga comigo, Otiniel. Quando você descobrir o que significa o nome dele, você vai querer botar o nome do teu filho de Otiniel. Amém? Então diga comigo, Otiniel. Muito bem, vamos para a palavra. Juízes capítulo 3, verso 5. A Bíblia diz: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Olha a descida, a degradação. O verso 7 diz: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá, que eram deuses desses povos, deuses feitos por mãos humanas. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Diga comigo, 8 anos. 8 anos de escravidão. Mas quando clamaram ao Senhor, diz o verso 9, ele lhes levantou um libertador. Diga comigo, um libertador. Otoniel, ou na revista atualizada, Otiniel. Amém? Filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, aleluia, de modo que liderou Israel e foi à guerra. Diga, Otiniel foi à guerra. Foi à guerra. O Senhor entregou o Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz. Leia esse versículo 11 comigo. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, e nesse tempo se revele a nós por ela. Nós oramos para que todo impedimento caia por terra agora e flua glória, graça e poder sobre nossas vidas, para nos direcionar à tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, mas eu faço um pedido muito especial a você, que você não feche a sua Bíblia. Amém? Não feche a sua Bíblia, e também não leia agora. Vamos caminhar juntos. Eu quero falar nessa noite, irmãos, desse tema: o fim da escravidão. Diga isso comigo, o fim da escravidão. Por mais que no nosso país essa realidade da escravidão humana não exista mais em termos de legalidade, onde a lei áurea foi assinada, onde os nossos amados queridos que foram perseguidos, massacrados, humilhados no passado por causa da cor de sua pele, por causa de uma sociedade extremamente preconceituosa, no entanto são homens livres, mulheres livres, para a glória de Deus, pessoas em quem o sangue tem corrido,
como nas minhas veias e nas tuas veias. Então eu quero falar desse tema de escravidão, porque o texto que lemos, e eu mencionei isso, a gente sempre lembra dos juízes mais notados, aqueles que fizeram coisas extraordinárias. No entanto, esse é o primeiro juiz que a Bíblia apresenta, esse homem chamado Otoniel. E nós em geral lembramos daqueles 4, da Débora, nós lembramos do Sansão, nós lembramos de Jefté, nós lembramos de Gideão, mas Otoniel ninguém lembra. Mas nessa noite Deus vai nos falar por meio da palavra dele, e eu quero chamar a atenção para esse juiz, que é o primeiro de todos. E o que é que essa história, o que é que esse pequeno trecho que nós lemos pode trazer para a nossa vida, a fim de mudar a nossa vida. Por isso eu quero pedir muita atenção sua nesse instante. Olhe para cá. No versículo 5 e 6, a Bíblia apresenta qual foi o pecado do povo. Olhando para a sua Bíblia, você vai descobrir que eles estavam vivendo entre pessoas diferentes, pessoas que não eram do mesmo povo que os israelitas. Eram povos diferentes, eram hititas, eram cananeus, eram ferezeus. Só que a convivência os leva ali a começarem a manter um contato mais próximo. E diz a Bíblia que os homens israelitas começaram a se casar com essas mulheres, mas Deus havia dito que não era para fazer isso. Olhe para cá. E logo depois, diz a Bíblia que, para piorar a situação, os homens casaram com as mulheres, mas agora os homens de Israel deram as suas filhas para que esse povo se casasse com elas. E Deus disse: não, vocês são um povo único, são um povo separado, vocês precisam viver de forma a relacionamento entre vocês. Por que Deus fez isso? Porque Deus é chato? Porque Deus não queria que o povo de Israel namorasse pessoas de outro povo? Não, querido, porque Deus sabe que a primeira porta que se abre para derrubar a vida de um homem é o relacionamento entre um homem e uma mulher. E se essa mulher não anda na presença de Deus, esse homem é propício a cair. Ou o contrário também, uma mulher que se relacione com um homem que não anda na presença de Deus, vai cair, vai sofrer, vai ter dificuldade. Isso aqui que eu estou falando para você é muito claro. Eu poderia pedir para levantar a mão aqui as irmãs que padecem porque os seus maridos não crentes não querem saber de estar na casa de Deus, não querem saber de andar com Deus, querem saber muitas vezes de encher as suas casas com bebidas, com farras, com todo tipo de coisa, com adultérios. E essas mulheres sofrem pelo seu temor a Deus. Então Deus está dizendo: olha, esse não é o caminho. Vocês são uma geração pura, uma nação santa, e vocês precisam andar na minha presença. Vocês precisam se relacionar com gente do povo, não de fora. E sabe o que acontece depois do casamento? Olhe para a sua Bíblia. No versículo 6 diz que eles deram as filhas em casamento e prestaram culto aos deuses deles. Olha só o nível, como que vai descendo. Olha a queda, como que vai acontecendo. E aí, irmãos, a gente às vezes, olhe para cá, às vezes a gente fica se perguntando: ah, meu Deus, por que tanta coisa ruim acontece na minha vida? Por que eu estou passando uma situação de escravidão na minha vida, dificuldade na minha vida? Querido, a maioria dos problemas que nós temos, a culpa é nossa. São decisões erradas que nós tomamos. E decisões que começam por uma coisa muito pequena, que é o que eles fazem. O versículo 7 diz qual foi a razão, o motivo do pecado. Olhe para a sua Bíblia. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor. Então, querido, a primeira situação, o primeiro princípio que eu quero pensar com você nessa noite é que se esquecer do Senhor é o primeiro passo que vai levar para a escravidão. O primeiro passo que leva alguém para a escravidão é se esquecer do Senhor. Eu sei, mas eu começo a me esquecer. Esquecer da palavra do Senhor, esquecer da orientação do Senhor, esquecer da vontade do Senhor, e me apegar à minha vontade, me apegar àquilo que os meus olhos estão me mostrando. Esquecer nesse texto significa ignorar, significa deixar de ter cuidado. Olha só, irmãos, que coisa linda essa palavra. Quer dizer, quando eu deixo de ter cuidado com as coisas de Deus da minha vida, eu estou me esquecendo do Senhor. Isso vai me levar para uma situação de escravidão, onde eu vou ser dominado, onde eu vou ser massacrado. Pode ser a escravidão de uma dívida, pode ser a escravidão de um relacionamento que Deus não aprova, e pode ser mesmo a escravidão do próprio pecado, de eu não conseguir sair dele. Então o que a Bíblia coloca para nós é que se esquecer do Senhor é o primeiro passo que vai levar alguém para a escravidão. Esquecer-se de Deus, irmãos, é aquilo que me leva a substituir Deus por outros deuses.
A desobediência, irmão, ela traz a idolatria. Isso é um princípio básico. Quando eu desobedeço a Deus, quando eu me esqueço de Deus, eu vou adorar alguém ou alguma coisa. Ou eu vou adorar o dinheiro que eu tenho, eu vou adorar a vida que eu tenho, eu vou adorar a saúde que eu tenho, eu vou adorar a casa que eu tenho, eu vou adorar alguma coisa. Ou vou adorar a família que eu tenho. E adoração no sentido de devoção, de entrega, de dependência. E isso me leva a deixar Deus de lado. Ah, querido, quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que começaram bem a sua vida com Deus. Senhor, eu estou firme. Senhor, eu nunca vou te deixar. E de repente arrumaram um namoro aqui, um relacionamento ali, e começaram a afundar. Às vezes a gente fica assustado com algumas coisas que a gente não tem por que ficar assustado. Outro dia eu estava vendo na internet, o pessoal gosta de fazer isso. Testemunho, mas aquilo que tem que ser mostrado eles não mostram. Testemunho, ex-evangélico que agora se tornou macumbeiro. Tá lá dessa forma, né? Com essa expressão. Aí acha, irmão, que coisa, meu irmão. Que é isso? É só olhar a vida do cara. A história já mostra com quem ele se envolveu. É simples, sabe? É simples, basta você observar. Evangélicos agora deixou de ser evangélico para ser católico. Basta você ver, querido, com quem ele se casou, da onde ele arrumou aquela menina. É muito simples. Por quê? Porque se esquecer do Senhor, a desobediência vai levar à idolatria. Em Jeremias 2,32, Deus fala de uma maneira muito clara, quando o povo estava padecendo na Babilônia: acaso se esquece a virgem dos seus adornos? Ou seja, ela se esquece de se arrumar? Não. A noiva se esquece do seu cinto, porque toda noiva ia para o casamento vestida com cinto? Não, a resposta é óbvia. Agora o que Deus diz: todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Se esquece. E o esquecer leva a desprezar. Não é assim? Às vezes a gente esquece algo que a gente comprou e fica lá, e a gente despreza, nem lembra mais. Esqueceu o que tem. Aí o dia que nossa, achei, eu nem lembrava mais. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Você encontrar alguma coisa que você nem lembra, porque você se esqueceu. E você passa a desprezar aquilo que você esquece. Sabe quando você vira para alguém e diz assim: vê se me esquece? O sentido que você quer dizer é: eu quero esquecer você, eu quero desprezar você, quero que você faça de conta que eu não existo. Esse é o sentimento. E aí o povo se esquece de Deus. Em Tito 3,3, a Bíblia fala qual é a condição de uma pessoa que não é salva. E aí o apóstolo Paulo, se referindo ao passado, diz: olha, nós também, Paulo falando dele e falando de Tito, o seu discípulo, nós também outrora, quer dizer no passado, nós éramos nécios. Sabe o que quer dizer a palavra nécio? Sem cérebro, sem juízo. Isso é uma pessoa que esquece. Quando você diz: nossa, minha cabeça não está conseguindo guardar nada, meu cérebro eu estou esquecendo de tudo. Porque nécio é alguém que não tem juízo. E o texto diz: nós éramos nécios, e por não termos juízo, não termos lembrança de Deus, nós éramos desobedientes, desgarrados. Fala isso comigo agora em seguida: escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha o que Paulo diz: tudo que não presta escraviza aquele que se esquece de Deus. Você sabia disso? Tudo que não presta. Os irmãos fizeram o retiro de vida vitoriosa no final de semana, descobriram isso. Tudo que não presta toma conta da vida daquele que se esquece de Deus. Então o primeiro passo que alguém dá em direção à escravidão é se esquecer de Deus. Eu não sei se eu estou falando nessa noite para alguém que se encontra nessa condição, nesse patamar, que está se esquecendo. Está esquecendo que Deus falou. Deus falou para você: olha, eu tenho algo melhor para você, espera em mim, confia em mim. Mas você não sabe esperar nem um pouco. Já dá um passo à frente, já quer ser precipitado, já quer ser precipitada, já quer tomar posse antes da hora. E aí vai afundando. Aí começa a entrar no estado de escravidão. Ao invés de esperar Deus providenciar uma saída, não, já sei, eu vou pegar um empréstimo e vou orar para dar certo. Às vezes, irmãos, não é a hora de você fazer isso. É a hora de você esperar em Deus. Ou é a hora de você adiar um sonho. Quem disse que tem que ser agora? Amém ou não amém? Você está me entendendo, irmão? Amém ou não amém? Nós poderíamos começar a construção desse templo há 4 anos atrás, quando nós começamos o projeto. Mas por que não começamos? Porque Deus falou: não é a hora, espera. Quando for a hora, eu vou abrir todas as portas e vai acontecer. Eu falei: tá bom, Deus, eu vou esperar. Nem eu estava me conhecendo, porque os irmãos me conhecem. Deus me dá uma direção, pum, pá, é rápido. Mas o tempo foi até Deus falar: agora é a hora. Então Deus colocou tudo no lugar. Amém? Você está entendendo isso? O povo de Israel se esqueceu de Deus, irmãos. O versículo 8 nos mostra o que acontece
dentro da escravidão. Versículo 8 diz assim: acendeu-se, olhe para a sua Bíblia agora, acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, povo de Deus, que o Senhor os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Olha só, esquecer de Deus rendeu 8 anos de escravidão para o povo de Israel. Sabe o que é isso, irmão? Olhe para mim. O povo de Israel estava escravo aonde? No Egito. Deus levanta Moisés. Aquele povo sai numa marcha de vitória, faz uma festa linda, porque os cavaleiros de Faraó morrem lá afogados no Mar Vermelho. Chegam do outro lado, nossa, olha a libertação acontecendo, olha aí Jesus salvando, olha Deus batizando, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9. Aí eles passam dessa fase, aí eles entram na terra prometida, feliz da vida. Só que eles começam a esquecer do que Deus mandou. Deus falou: olha, tira o povo todo daí. Só que aí a Bíblia diz que eles foram deixando. Não, deixa o povo aqui, deixa eles aqui, deixa eles aqui, vamos deixar. E eles deixam. Agora o relacionamento se estreita. Deixa o povo ali, agora começa a casar uns com os outros. Aí agora começa a adorar os deuses deles. Então agora o povo que era livre, presta atenção nisso, o povo que foi liberto das garras de Faraó, o tirano, o terrível, que massacrava o povo de Israel. Olha para mim, o povo que foi liberto agora volta a ser escravo durante 8 anos. Você está me entendendo, irmão? Muitas vezes eu estou falando para pessoas que Jesus salvou aqui nesse lugar, tirou da escravidão desse mundo terrível, das garras do diabo. Aí a pessoa começa a esquecer de Deus e está voltando para a escravidão. Isso pode te render 8 anos de escravidão, meu irmão. Esses 8 anos pode ser profético, pode ser 8 meses, pode ser até mesmo ser 8 anos, e pode ser até 80 anos. Você pode até ser um salvo, um escolhido por Deus, mas um escravo de problemas, de lutas, de dificuldades nessa terra. Deus não quer isso para você. Você está me entendendo? Então a ira de Deus, irmãos, ela opera entregando o seu povo à escravidão. O texto, versículo 8, diz que Deus entrega para esse homem chamado Cuxã-Risataim. Sabe o que quer dizer o nome desse homem? Significa homem duplamente iníquo. Repita isso comigo: homem duplamente iníquo. O nome Cuxã-Risataim quer dizer o homem que é 2 vezes mau. 2 vezes mau. Você está me entendendo, irmão? Deus tira o povo de um homem mau que é Faraó, e agora entrega o povo na mão de um homem que é 2 vezes mau. Isso é sério, irmão. Às vezes nós saímos de um estado de escravidão da nossa vida para entrar em outro pior, só porque a gente esqueceu de Deus. E a ira de Deus se manifesta. Ah, pastor, mas eu conheço um Deus de amor, eu não conheço Deus de ira. Mas é o mesmo Deus, porque o Deus da Bíblia se ira. O Deus da Bíblia, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, você pode, mas isso aí é Antigo Testamento, pastor. Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, querido. Romanos capítulo 1, verso 18: do céu se manifesta a ira de Deus contra todo aquele que detém a verdade pela injustiça. Novo Testamento. Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, fala de capa a capa da ira de Deus contra aqueles que zombam dele, que os desprezam. Você está me entendendo, amém ou não amém? Agora, o povo de Israel fica 8 anos subjugado. Sabe o que é subjugar? Abaixo de jugo. Israel é colocado debaixo de um jugo pesado desse homem que é duplamente terrível, Cuxã-Risataim. Jugo é aquela canga que a gente conhece, que se coloca lá no lombo dos animais para prender numa carroça, para puxar um arado. É aquilo pesado, o peso todo ali. Mas Jesus disse que o jugo dele é suave, amém, irmão? Tu pode seguir Jesus, que não vai ser pesado não, irmão. Ele vai te dar condições de seguir em frente, amém ou não amém? Olhe para cá, não leia a Bíblia ainda, daqui a pouquinho a gente vai ler. Em Juízes 2,14, o texto é muito claro ao dizer, dentro do livro dos Juízes: o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados. Quer dizer, Deus não fez nada. Deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Deus deixou os amados dele, a quem ele libertou lá do Egito. E olha só por quê. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor. Por isso eles não puderam mais resistir. Amém? Sabe o que o texto está dizendo? Um povo livre, um povo que agora tinha uma herança, está sendo roubado. Querido,
Muitos de nós vivem num estado de cativeiro porque o inimigo tem tirado tudo de nós. A gente fica perguntando: Deus, por quê? A resposta é muito simples, é o princípio da legalidade. O pecado dá legalidade ao diabo. O diabo é liberado para agir na nossa vida, mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente andando com Jesus, quando a gente simplesmente deixa de obedecer a Deus, se esquece de Deus, vai ficar prisioneiro. É o princípio da legalidade. Em João 8,34, olha o que Jesus falou. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Tem jeito. Esse replicou-lhes é porque Jesus falou assim: olha, eu posso libertar vocês. Aí eles falaram, levantaram: como libertar? É assim que o orgulhoso age. Como libertar? Nós não somos escravos coisa nenhuma. Versículo 33, você pode ler depois em casa. Nós não somos escravos coisa nenhuma. Nosso pai é Abraão. Nós somos filhos da fé. E aí Jesus diz para eles: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está escravizado, está preso, é prisioneiro, não consegue sair, não consegue atravessar a porta. Isso tem acontecido com muita gente, meus amados. Só que Jesus não fez você para andar triste, cabeça baixa. Jesus não fez você para ficar sendo dominado por pecado, coisa nenhuma. Jesus fez você, irmão, para ser feliz de verdade ao lado dele, para viver para a glória dele. É tão gostoso, irmão, andar com Jesus. É tão gostoso cantar para Jesus. É tão gostoso adorar Jesus. Irmão, eu não saberia viver sem Jesus. O problema é que a gente pensa que sabe viver sem Jesus, a gente só se dá mal e fica lá escravizado. Mas nessa noite Jesus quer colocar o fim à escravidão nessa noite aqui, em nome dele, aleluia. E olha só, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, aprendendo com Jesus essa palavra de João 8, o apóstolo Pedro diz o seguinte em sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 19: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Vamos ler isso, dizer isso juntos? Pois aquele que é vencido fica, mais uma vez, pois aquele, sabe, irmão, isso é um princípio eterno. Se você é vencido pelo pecado, você fica escravo do pecado. Se você é vencido pelo diabo, você fica escravo do diabo. Mas se quem vence na tua vida é Jesus, você fica escravo de Jesus, irmão. E Jesus sabe cuidar muito bem dos seus, amém ou não amém? Ele cuida. E não só isso, irmãos. Deus nos chamou para andarmos em vitória. Diga para o teu vizinho: Deus te chamou para andar em vitória. Você sabe o que é andar em vitória? A palavra de Deus diz assim: glórias pois a Deus. Olhe para mim: glórias pois a Deus. Ouça: glórias pois a Deus. Irmão José já está batendo a boquinha lá, porque ele está lembrando do versículo. Glórias pois a Deus, porque sempre em Cristo nos conduz em triunfo. Aleluia. Triunfo é vitória. Irmão, eu não sou vencedor porque eu sou bom, porque eu sou capaz. Eu sou vencedor porque o meu Jesus me carrega triunfantemente, irmão. Por onde eu ando, por onde eu vou, a alegria de Jesus toma conta de mim, irmão. A força de Jesus está em mim, irmão. Eu não tenho tempo para perder com derrota, porque mais que vencedor não perde tempo com derrota. Mas pastor, e os problemas e as lutas? Não tem problema não, irmão. Com Jesus no barco tudo vai bem, amém ou não amém? Vai tudo bem. Pastor, e se for uma doença terminal e você morrer? Tchau, eu vou para o céu, meu irmão, vou me encontrar com Jesus. Ah, querido, de um jeito ou de outro, o apóstolo Paulo diz isso: se eu estou vivo, está tudo bem. Se eu morrer, está tudo bem, melhor ainda. Isso é viver com Jesus. Não é que a gente fica desejando morrer, irmão. Quando eu falo isso, não quero morrer não, irmão. Quero viver bastante. Mas se morrer, irmão, fazer o quê? O que importa é que a minha vida salva está. Aleluias, isso que importa. Deus não te fez para andar em derrota. Deus te fez para andar em vitória, querido. Querido, creia. Deus te fez para andar em vitória, de cabeça erguida. Esse negócio de crente com a cara de derrotado, irmãos, não é de Deus não. Deus te fez para andar em vitória. Deus te fez para andar em vitória. Diga isso: Deus me fez para andar em vitória. Deus me fez para andar em vitória. Deus me fez para andar em vitória. Aleluia. Versículo 9, algo acontece. Eles estão lá na escravidão, 8 anos, apanhando desse homem duplamente mau. Mas o versículo 9 diz assim: mas quando clamaram, diga para mim, quando
Quando? Se não me falha a memória, quando é advérbio de tempo. Fala de ocasião, fala de um momento. Precisa existir esse momento na sua vida, o momento que você clama, o momento que você busca o socorro de Deus. E eu creio que é esta noite de clamor. Essa é a noite de clamor por socorro, amém ou não amém? E o texto diz assim: mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Diga comigo, libertou. Aleluia. Irmãos, terceira verdade desse texto é que o clamor o clamor do arrependimento move o coração de Deus. A nossa querida irmã Fernanda Brum já cantava: quebrantado o coração move o coração de Deus. Nós começamos esse culto dizendo que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Quebrantado é uma palavra que fala de quebrado, destruído, pedacinho. Quer dizer, não está inteiro, não vai oferecer resistência. Quebrantado é molinho, é frágil. Como é que está teu coração, irmão, diante de Deus? Tu está com orgulho, está apanhando e continua indo com o nariz em pé, dizendo: não, eu não estou errado não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Você está assim ainda, irmão? Tu está com o coração duro. Não tem como Deus agir. O povo teve que se humilhar depois de 8 anos. Só depois de 8 anos diz que eles foram clamar. Mas eles clamaram, irmãos, e Deus da graça ouviu o clamor deles. Deus está aqui para ouvir você. Você precisa crer nisso. O clamor do arrependimento move o coração de Deus. Clamar nesse texto significa gritar por socorro ou chorar por ajuda. Olha só que coisa linda. Gritar por socorro, chorar por ajuda. Isso é clamar. Não é gritar, ei, não é isso, irmão. Não é alvoroço, não. É uma coisa direcionada e certa. É buscar algo realmente para a tua vida, de Deus. É interessante que Deus chama o profeta Jonas de: Jonas, tem uma cidade que eu vou destruir, chamada Nínive. Diga comigo, Nínive. Deus falou que ia destruir Nínive e falou para Jonas: Jonas, tu vai pregar lá e vai dizer, daqui a 40 dias Nínive vai acabar toda. Uma chuva, sabe, de granizo, alguma coisa vai vir e vai destruir tudo. Ou, sei lá, algum vulcão aí vai entrar em erupção, mas Nínive vai ser destruída. E aí daí Jonas fugiu. Eu acho, um dia eu vou pregar aqui, libertos do espírito de Jonas. Guarde esse sermão. Depois eu te conto sobre o sermão, o espírito de Jonas. Porque Jonas, irmãos, era o crente mais doido que eu já vi. Igual a Jonas tem um monte. Jonas reclama com Deus, sabe o quê? Senhor, eu não queria pregar não, porque eu sabia que o Senhor ia perdoá-los. Jonas queria que todo mundo morresse. Olha que coisa terrível. Tem uns crentes por aí afora, né? Mata o ímpio, Jesus, mata o ímpio, Jesus. Para que isso, irmão? Nós queremos que todos sejam salvos por Jesus, amém ou não amém? Amém ou não amém? E aí, irmão, Jonas vai lá pregar. E ele sai pregando. E ele vai de uma ponta a outra. Olha, daqui a 40 dias Nínive vai acabar. Daqui a 40 dias Nínive vai acabar. Vai acabar. Só que algo acontece naquele texto, irmão. Diz a palavra de Deus que o rei ouviu. E o rei arranca a roupa dele de rei. Presta atenção nisso. E se veste com um pano de saco e joga cinza na cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou me humilhando, eu estou perdendo a minha posição, eu não sou nada diante desse Deus. E diz a Bíblia que ele faz mais ainda. Ele diz assim, olha, a partir de agora, presta atenção nisso, o boi, as ovelhas, os animais não serão levados ao pasto. Presta atenção. Nem beberão água. Irmão, é o primeiro jejum absoluto que eu conheço até de animal. Eu já vi crente fazer jejum. Jejum de água, jejum de carne, jejum de chocolate. Jejum absoluto, que é aquele que você fica sem nada. Agora o rei mandou até os animais fazerem jejum, irmão. Você acredita nisso, irmão? Tu já pensou? Pegar a Suzy, agora hoje é jejum. Tu não vai comer nada, não vai beber água. Jejum hoje, para Deus olhar para nós. O texto diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Maior e menor não é de estatura física, mas é de posição social. Reis poderosos e simples. O rei se humilhou, o rei clamou, o rei tirou suas vestes, reconhecendo que Deus, que era o verdadeiro rei. O rei deu ordem para o jejum, até os animais jejuarem. Era jejum absoluto, sem comida e sem água. Falou, a partir de agora ninguém vai comer. Por quê? Porque a gente está se humilhando diante de Deus e pedindo a Deus misericórdia. É um clamor. Amém, irmão? É um clamor. É atrair, diga comigo, jejuar. É também
atrair a atenção de Deus. Amém? E aí olha só o que o texto diz. Olha a ordem do rei, Jonas 3:8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, se voltarão para Deus, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Deixa o pecado, volta para Deus. Irmão, e aí o que é que acontece? Deus olha para aquela cidade e diz: eu não vou destruir mais Nínive. Aí Jonas dá piti. Ah, eu sabia, Deus, eu sabia, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Eu queria que o Senhor matasse esse povo. Livre-se do espírito de Jonas, amém ou não amém? Tem um texto que eu acho lindo, já preguei aqui numa ocasião, 2 Crônicas 33, de 1 a 16. Diz algo tão interessante. Fala de um rei que começa a governar com 12 anos de idade. O nome dele, Manassés. Diz a Bíblia que ele começa provocando Deus em tudo. Ele começa levantando estátuas de idolatria. Ele pega 2 ídolos, coloca dentro do templo de Deus. E diz a Bíblia que ele faz tudo para provocar a ira de Deus. E diz a Bíblia que esse homem, rei Manassés, que começou com 12 anos a governar, diz a Bíblia que ele vai fazendo pior. Além disso, ele pega um filho dele e oferece a um deus chamado Moloque. Queima o filho dele no fogo. E Deus mandou profetas para falar com ele. Deus é muito paciente, né? Mandou profeta para falar com ele, igual um profeta está falando com você nessa noite. E Deus falou: olha, Manassés, se arrependa, Manassés, se arrependa. Mas Manassés não se arrependeu, irmão. E o verso de número 10 diz que colocaram ganchos no nariz de Manassés, como se fosse um porco, um animal, um boi. Colocaram um gancho, furaram de um lado a outro, colocaram uma corrente naquele gancho e puxaram Manassés, o rei. Tiraram o homem daquela cama gostosa que ele tinha no palácio e o jogaram na prisão, com um gancho no nariz, com algema nas mãos. Mas o verso de número 12 diz assim: no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Você está entendendo isso? Sabe o que aconteceu? Deus manda esse homem de volta para o seu reino, tira esse homem da escravidão e liberta esse homem por causa do clamor do arrependimento. Amém? Ah, querido, Deus conhece quando alguém de fato está arrependido, e Manassés estava. Tanto é que o texto diz no versículo 13 que Manassés volta para lá. A primeira coisa que ele faz é restaurar o altar do Senhor. Segunda coisa que ele faz é tirar os ídolos dentro do templo e destruir. Terceira coisa é mandar acabar com os profetas que estavam lá, os profetas de Baal. E ele passa a servir a Deus e morre em paz. Há esperança para você. Deus quer colocar um fim à escravidão nessa noite, amém? Versículo 10 traz uma verdade profunda para nós. Diz assim: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Sobre quem? Otiniel ou Otoniel, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Irmão, Deus quer fazer com que o que hoje te escraviza seja derrotado por você, em nome de Jesus. Amém? Ele vai entregar isso na tua mão, você crê? Amém ou não amém? Deus levantou um libertador, e significa que Deus te liberta do cativeiro com uma grande vitória. Amém? E levantou esse homem. Sabe o que significa Otiniel, irmão? Significa leão de Deus. Ah, irmão, se eu soubesse disso antes. Asaf, tudo bem que foi né? Eu não poderia quebrar a revelação, mas se não tivesse Asaf, seria Otiniel, leão de Deus. Amém? Eu ficaria muito feliz se meu pai me desse esse nome, Pastor Otiniel. Olha que coisa linda, leão de Deus. Aleluia, irmão, amém ou não amém? Fala para o teu vizinho: Deus quer fazer de você um Otiniel, um leão de Deus. Aleluia, aleluia. Ele sai para a guerra, ele vai para a peleja, ele batalha pela libertação do povo, e Deus dá vitória para ele. Amém ou não amém? Mas tem alguém que é mais leão de Deus do que Otiniel. É Jesus. Jesus é o leão de Deus. Amém ou não amém? Ah, meu irmão, a Bíblia diz que o diabo é como o leão. Ele faz o alvoroço todo, aquele alvoroço todo. Mas o leão verdadeiro é Jesus, irmãos. Amém ou não amém?
Ah, meu irmão, diz a palavra de Deus em Apocalipse 5:5: todavia um dos anciãos me disse: não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Cristo venceu. Cristo venceu. Ele foi à luta por mim e por você. Ele derrotou Satanás, Ele derrotou o pecado, Ele nos libertou. Cristo venceu. Ele é o leão. Cristo é o leão. Jesus venceu, irmão. O meu Jesus, o seu Jesus, o leão da tribo de Judá. É assim que ele é conhecido. O inferno estremece diante dele. O diabo, irmão, se borra todo diante de Jesus. Jesus venceu. João estava desesperado na ilha de Patmos, diante da visão. Como vou saber a vontade de Deus? Como eu vou poder andar na vontade de Deus? Era o significado do livro dos 7 selos. Como eu descobri o coração de Deus? E diz a Bíblia que João olhava de um lado para o outro, não achava ninguém, irmão, ninguém. E João começou a chorar. E um dos anciãos pôs a mão sobre João: para de chorar, porque o leão venceu. Fala para o teu vizinho: para de chorar, porque o leão venceu. O leão venceu. O leão venceu. Aleluia. Você tem um aplauso para ele? Aleluia. Jesus entra no seu cativeiro e te tira de lá. Em Efésios 2 está escrito que ele nos resgatou. Há creio eu, uns 10 anos atrás, aproximadamente, se não for mais, houve um filme que fez um sucesso extraordinário, chamado O Resgate do Soldado Ryan. E aquilo foi lindo demais. Sabe, era uma história muito interessante, que fala de um soldado que deveria ser encontrado porque ele tinha mais 2 irmãos, e os 2 irmãos dele já haviam morrido na guerra, durante a batalha, a Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória. E aí só tinha esse. Então era uma luta para levar esse menino de volta para a mãe, porque a mãe já estava ficando sem os 2 filhos e poderia ficar sem o terceiro. E esse é o resgate. E eles enfrentam tudo para resgatar o Ryan. Jesus enfrentou tudo para resgatar a mim e você, querido. Passou humilhação para resgatar a mim e você. Passou sofrimento na cruz para resgatar a mim e você. Morreu naquela cruz para resgatar a mim e você. Mas ele venceu. E se ele venceu, nós com ele também podemos vencer. Então pare de chorar. Diz a Bíblia que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A verdadeira libertação acontece com Jesus, não é com uma religião. Eu fui batizado, isso não liberta você. O que liberta você é Jesus Cristo. Amém? E aí sim, você pode se batizar. Em Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Leia agora o restante comigo. E não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Deus não quer que você sirva mais ao pecado como escravo. Por quê? Porque ele já destruiu o velho homem, o corpo do velho homem lá na cruz. Qual é o corpo do velho homem? Aquilo que nos levava a toda rapidez, a toda pressa para o pecado. Mas se você não é salvo, o corpo do velho homem ainda está vivo, e Jesus quer destruir esse corpo nessa noite. Amém? Amém ou não amém? Ele quer libertar você. E eu quero, com o último princípio aqui no verso 11, caminhando já para o final da mensagem, ler com você. Diz assim o versículo 11: depois que ele derrota esse homem terrível, duplamente terrível, verso 11 diz: a terra teve paz. Amém? Durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz, o leão de Deus. O último princípio do fim da escravidão é que o melhor está depois da escravidão. Amém? Diga isso comigo: o melhor está depois da escravidão. 8 anos de escravidão, 40 anos de paz. Aleluia. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite, meu irmão. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida nesse lugar. Sabe, mais serão os anos de paz e prosperidade para a tua vida do que os anos de escravidão.
20 anos escravo. Eu fui 16 anos com Cristo. Nesses 16 anos eu vivi infinitamente mais de coisa boa de Deus do que aquele tempo atrás. E você? Você pode dizer um amém para isso? Acontece isso com você? É verdade na tua vida? Tanto sofrimento, tanta luta que você passou, tanta, caminho errado, vergonha por causa do pecado. E aí você começa a andar com Cristo e olha a alegria. Amém? Está assim na tua vida, meu irmão? Aleluia, está assim na tua vida? Mas são os anos de paz e prosperidade que Deus tem para nós, irmão, do que o tempo de escravidão. Você precisa andar com Jesus de verdade, precisa caminhar com Ele. Em Isaías 61:7, uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida: em lugar da vossa vergonha de escravo, tereis dupla honra. Em lugar da afronta que você sofre, vai exultar na sua herança, vai se alegrar. Por isso na sua terra você vai possuir o dobro. Diga comigo, o dobro. E tereis perpétua alegria. Diga, uma alegria que nunca acaba. Amém ou não amém? Irmão, a alegria que Cristo me dá, a alegria que Cristo te dá, ninguém pode tirar, irmão. Nada. A gente cantou nessa noite: nossa fé ninguém pode roubar. Amém ou não amém? Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Aleluia. Em Romanos 6:22, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja diz: agora porém, falando do passado, agora falando do presente, agora porém libertos do pecado, ou seja, a tua condição atual, falando para os salvos, transformados em servos de Deus. Por quê? Porque antes não era servo de Deus coisíssima nenhuma. E agora vocês têm o vosso fruto para santificação, ou seja, a tua vida agora é uma vida de santificação. E depois é uma vida de quê? Vida eterna. Vida eterna. Essa semana uma pessoa falou assim: nossa pastor, tá parecendo um playboy com esse cabelo. Eu disse: não sou playboy não, sou filho de Deus. Aí a pessoa disse: ué, mas playboy não é filho de Deus não? Eu falei: nem todos. Aí ele disse assim: todos são filhos de Deus. Eu disse: João 1,12 diz que somente aqueles que recebem Jesus como seu Senhor. Aí não teve mais conversa, porque quando a Bíblia fala, irmão, vai falar mais o quê? Tu vai brigar com a Bíblia? Não é possível. Todos são criaturas. Filhos é só aqueles que nasceram de novo, foram convertidos por Jesus Cristo, são os salvos. João capítulo 1, verso 12. É a Bíblia. Só que aqui o texto está dizendo que nos tirou da condição de escravos para nos fazer o quê? Transformou em servo de Deus. Se você é salvo, querido, tu era um escravo, mas agora é um servo de Deus. Amém ou não amém? E Deus quer que todos aqui sejam servos dele, sirvam a Ele. Amém ou não amém? Você quer servir a Deus? Aleluia. Em Gálatas 4:7 tem uma palavra tão linda para nós. Diz assim: de sorte que agora você não é mais escravo, mas o quê? Filho. E se é filho também é herdeiro por Deus. Deixa eu te falar, irmão, Deus tem uma herança grande para você. Mas não é tem lá para frente. Se você é salvo, você já herdou tudo de Deus, irmão. Pedro diz isso na sua carta: a virtude de Deus está em você, a alegria de Deus está em você, a força de Deus está em você, a paz de Deus está em você, o amor de Deus está em você. Romanos diz isso: o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Não está sendo, foi. Se você é salvo, o amor de Deus já está aí dentro. Fala comigo: eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Amém? Fala para o teu vizinho: eu sou todo o amor de Deus. Tem muita coisa tapando esse amor, mas quando você tirar a sujeira da frente, vai fluir. Amém? Deus está moldando, irmão. Deus está me moldando, Deus está te moldando. E esse amor vai saindo, vai fluindo, vai fluindo. Irmão, quando você vê, se tu está amando assim, sabe, tu pega todos aqueles que as pessoas desprezam e trata com amor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu gostei tanto quando eu perguntei: pastor, te amo. Não parava de falar, né? Aí eu perguntei para ele: preso, você me ama? Para ele: claro que eu te amo, pastor. Agora no culto, também te amo, meu irmão. É tão gostoso, irmãos, a gente declarar isso, sabe? Viver a liberdade de Cristo, o melhor de Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Deixa eu te dar uma palavra aqui: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O sujeito mais perverso, eu olho para muitos aqui que são meus irmãos, vão morar no céu comigo, eram perversos nessa cidade, né?
traficavam, pintavam o sete, eram terríveis, mas Cristo salvou. Tinha tanto pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eles são servos, todo mundo sabe deles, todo mundo ouve deles, porque a graça de Jesus os alcançou. Amém ou não amém? Ela está aqui nessa noite, a graça de Deus está sobre nós nesse lugar. E eu quero concluir dizendo para você que o fim da escravidão começa quando nós nos humilhamos diante de Deus. O fim da escravidão começa quando um libertador vem nos socorrer, e esse libertador é Jesus. O fim da escravidão, irmão, começa e dá lugar ao melhor de Deus em nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra? Se você recebe, fique de pé e aplauda o Senhor pela sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Nós não podemos ir para casa sem essa oração nunca. Fale comigo, Otoniel. Ao teu vizinho, nunca mais vou esquecer dele. Leão de Deus. Fala para ele, você não pode esquecer de Jesus, o grande leão de Deus, que venceu. E com ele, você também pode vencer. Amém? Amém. Eu quero fazer duas orações, ou orar por dois tipos de pessoas. Primeiro, eu quero celebrar a nossa liberdade em Cristo. Amém. Agradecer a Deus porque nos libertou, nos tirou da escravidão. Segundo, eu quero orar também por você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus e está vivendo preso, querido, escravizado. Às vezes você entra no culto como esse, vê esse pessoal aqui alegre, feliz da vida, você fica, meu Deus, como? Eu acho que é fingimento. Não, irmão, é de verdade, irmão. E quem estiver fingindo, tadinho, depois fica aí chorando pelos cantos. Eu só posso dizer para você uma coisa, a alegria que eu tenho é verdadeira, irmão. Eu não sou ator, eu não sou apresentador, eu sou pastor, sou pregador da palavra. E a alegria de Deus é a minha força. A alegria de Deus também é a sua força. Amém? Terceiro, que eu quero muito que você entregue a tua vida a Jesus de verdade, se eu quero. Terceiro, eu quero chamar você que um dia começou a caminhar com Jesus, mas aí acabou se esquecendo de Deus. Deus te avisou, você não deu ouvidos, a ira veio, a escravidão começou. 8 anos, não sei quanto tempo você está na tua escravidão, mas Cristo nessa noite quer levantar na tua vida o libertador Jesus e te libertar. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que está preso numa escravidão de dívida, sabe? Alguma área da sua vida que você se sente escravizado, passou lutando com o pecado há tanto tempo. Talvez você esteja escravizado, sabe, por uma enfermidade, escravizado por remédio, não sei, ou até por coisas que, sabe, você olha, meu Deus, a minha vida não está andando. Eu não sei, irmão. Eu só sei que Deus quer cuidar de você nessa noite. Amém? Vamos cantar primeiro.